seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. E não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores e foi moído por nossos pecados. Por seu sangue nós fomos lavados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel, maravilhoso amor. Sim, Jesus me salvou. És o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Pois não há amor igual, Jesus, tu és real. És o meu amigo fiel.
Sabe, irmãos, quando nós declaramos que o Senhor Jesus é o sacrifício perfeito, eu não sei se muitos que estão aqui, ou se todos, ou se tem alguém que não sabe, mas no Antigo Testamento conta a história de um período em que o povo hebreu estava escravo no Egito e o Senhor separou um período para que o povo fosse liberto. Foram 10 pragas lançadas sobre a nação do Egito e os historiadores, eu acho incrível, porque eles retratam o quanto o Senhor derrotou todos os deuses do Egito. De praga em praga, o Senhor ofendeu com toda a sua soberania cada deus falso do Egito. Mas sabe qual foi a única praga que libertou de fato o povo hebreu do Egito? Foi a praga da morte dos primogênitos. A Bíblia conta que o Senhor pediu para que Moisés relatasse ao povo, para que cada família escolhesse um cordeiro ou um cabrito e matasse, e se alimentassem à noite. E o sangue desse animal morto, ele precisava ser passado nos umbrais das casas, porque à noite, à meia-noite, o Senhor passaria e iria ferir os primogênitos do Egito. Esse sacrifício, ele apontava para algo muito maravilhoso que muitos anos depois aconteceria, que seria a necessidade agora de um único cordeiro, que precisava ser imolado, precisava ser um cordeiro perfeito e precisava ser um sacrifício suficiente, sabe para quê? Para que através do sangue derramado desse cordeiro, eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna com o Senhor. Através da morte do Cordeiro Santo, aquele que não tinha pecado, aquele que se fez maldito, aquele que se humilhou, aquele que não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas que veio em forma humana e que se ofereceu como sacrifício naquela cruz. O nosso Senhor Jesus é o sacrifício perfeito. E através do seu sangue nós fomos cobertos, nós somos livrados da morte eterna. E agora nós temos acesso à presença do Senhor, nós temos acesso à salvação eterna. Se você não tem nenhum motivo aparente nessa noite para agradecer na tua vida, agradeça porque um dia aquele sangue precioso, que não precisava, porque ele era perfeito, ele não tinha pecado, foi derramado na cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso a essa presença. Não menospreze a presença do Senhor. Nunca menospreze a presença do nosso Senhor Jesus, porque Ele é soberano, mas Ele habita em mim e você. Ele está aqui nessa noite para ouvir nossa adoração, para ouvir o nosso louvor. Então que você continue nesse mesmo espírito, amém? Amém. Da tua glória, mais perto
tua face, me espanto com o beijo da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Não me tira o medo que me faz de ser Moisés, suba em meu lugar, me faz entender
nós vamos dizer: és fiel. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz me conforta. Sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Diga tua bondade me seguirá. Sobre a tua bondade, Jesus, porque tu és fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade não nos deixa, Jesus. Não nos deixa, Jesus. Nós cremos, tu não nos deixarás. Diga: tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Diga com força: tu não me deixarás. Não me deixarás. Oh, tu não nos deixa. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu não me deixarás, não me deixarás. Mais forte, mais forte, diga não. Tu não me deixarás. Não me deixarás jamais. Oh, tu não me deixarás, não me deixarás jamais.
língua, solte as palavras de agradecimento a Jesus. Deus, muito obrigado pela tua bondade. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua fidelidade não tem fim. Te agradecemos, Deus, porque tu és bom. Tu és bom, Jesus. Aleluia, aleluia. Continue declarando o amor do Senhor, a bondade de Deus nesse lugar, a bondade dele na sua vida. Nós estamos no segundo domingo do mês de dezembro de 2022. E você pode lembrar o quanto que o Senhor já fez por você nessa noite. Você pode lembrar o quanto que o Senhor já te livrou durante esse ano, o quanto que Ele tem provido na sua vida. Declare a bondade do Senhor agora, agradeça a Ele, tire esse minuto para declarar o seu amor por Ele. Declare o quanto que Ele é bom, o quanto que Ele é fiel, o quanto que Ele nunca falhou. Eu acredito que muitas pessoas durante esse ano tenham falhado com você, mas o Senhor, Ele nunca falhou, Ele nunca te deixou. Declare a bondade do Senhor, aleluia, aleluia. És fiel em todo tempo. Declare em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Nós te amamos, Senhor. Amém. Queridos, que bom estar aqui com vocês. Eu quero falar com você hoje sobre um tema chamado Edificados em Cristo. Diga assim comigo: eu sou edificado em Cristo. Como a Sara falou há pouco, você que está conosco hoje pela primeira vez, segunda, terceira vez, seja muito bem-vindo. Que bom ter você conosco aqui. Nós estamos aqui todos os domingos às 18 horas e vai ser muito bom ter você no próximo domingo em nome de Jesus. Eu quero falar com você sobre edificados em Cristo. É interessante, queridos, que o Novo Testamento contém várias analogias que descrevem a natureza da obra de Deus, como, por exemplo, a analogia de um construtor e um edifício. É interessante que Deus, Ele é o arquiteto supremo, Jesus é o mestre construtor, e o Espírito Santo, Ele reúne todos os materiais necessários para poder construir um edifício que somos nós. Agora, quando a gente analisa a questão da construção, nós podemos entender que a igreja, ela tem um alicerce. A gente vai estar vendo isso aqui hoje na mensagem. Da mesma forma que os prédios têm alicerce, que os prédios têm paredes, que os prédios têm telhado, que os prédios têm toda uma mobília e também até uma porta, a gente vai estar fazendo essa analogia da questão predial, exatamente com o que diz respeito à igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando da parte física aqui não, estou falando de mim e de você, amém, queridos? Porque biblicamente isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. Igreja baseado na Bíblia diz respeito a eu e a você. Então a gente vai estar vendo hoje, é importante a gente ter alicerces espirituais, paredes espirituais, telhado espiritual, mobília espiritual e também uma porta espiritual. Eu quero ler com você a primeira passagem de hoje, só abrindo parênteses. Geralmente eu não costumo, numa mensagem, ler muitos versículos salteados, mas hoje, por algum motivo, eu quis fazer diferente. Então eu vou ler hoje muitos versículos, vai estar no telão aí com você. Vamos ler para o primeiro daqui agora. Vamos estar lendo Mateus capítulo 16, vamos dos versículos 16 até 18. Veja comigo no telão, por favor. Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. Só abrindo parênteses, essa palavra Barjonas, o prefixo bar quer dizer filho. Então Simão era filho de um homem chamado Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga assim comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Olha para quem está do seu lado, diga assim: as portas do inferno não vai prevalecer contra você, contra a sua família,
contra a sua empresa, em nome de Jesus. Queridos, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, para você entender. Eu quero, nesse processo de introdução da mensagem ainda, distinguir com você quem é essa pedra do texto mateano, que nós lemos aqui agora, do último versículo de Mateus 16, 18. Quem é essa pedra? É interessante que existe uma divergência muito acirrada entre a interpretação bíblica por visão dos católicos e também por visão dos evangélicos. Por exemplo, os católicos, visando vislumbrar uma perpetuação do papismo, o que é isso? Daquela visão do Papa como o supremo maior da Igreja Católica, eles entendem que a pedra do texto aqui de Mateus é Pedro. Eles defendem isso, que é Pedro. Nós evangélicos olhamos por outro prisma teológico. Nós entendemos que a pedra não é Pedro, e sim a confissão de Pedro no que diz respeito a Jesus. Ou seja, a revelação que Pedro teve em relação à pergunta do mestre: quem vocês acham que eu sou? Agora, é interessante também que, por exemplo, o reverendo Otoniel Mota, ele para poder frisar mais esse entendimento nosso que a pedra é a confissão, ou seja, o reconhecimento de Pedro, ele faz a seguinte indagação: poderia Cristo fundar sua igreja sobre um homem falível como Pedro, que demonstrou tantas fraquezas e vulnerabilidades? Então, quer dizer, pelo fato de Pedro ser tão frágil, a gente viu aqui dias atrás que ele traiu Jesus 3 vezes, só numa noite, em algumas horas. Por ele ser tão frágil, ele não tinha condições alguma de ser a pedra que o texto de Mateus fala aqui. Por ele ser uma pessoa frágil. É interessante também que alguns padres, vários, dentre eles grandes homens de Deus do passado, como Crisóstomo e Santo Agostinho, que eram exímios pregadores, eles falavam o seguinte: olha, que eles entendiam plenamente que o texto mateano não está falando de Pedro. Os mesmos padres falam o seguinte: olha, o texto reporta para quem? Para Jesus, como a pedra que edifica a igreja. Amém, queridos? Agora, é interessante que quando a gente se depara diante de textos complexos, sobre alguns entendimentos, nós temos que partir para a hermenêutica sacra, que fala o seguinte: nós temos que, antes de chegar a uma conclusão específica sobre o texto, a gente tem que voltar um pouquinho a alguns versículos. É interessante, eu não vou estar lendo aqui agora, mas quando Jesus começa a conversar com os discípulos, você pode ler o versículo 3, versículo 14, versículo 15, ele fala o seguinte: olha para o discípulo: discípulos, quem as pessoas dizem que eu sou? O que o discípulo responde, gente? Você que é bom de Bíblia? Olha, eles falam no versículo 14, eles falam que você é João Batista, eles falam que você é Elias, eles falam que você é Jeremias, ou então algum outro profeta. Aí Jesus dá uma pausa e olha para eles. A pergunta joga para fora, agora ele traz a pergunta para dentro: e vocês, quem acham que eu sou? Por isso que é importante essa questão da interpretação sacra, porque aí o Pedro reconhece, fala o seguinte: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Depois que Pedro reconhece que Jesus era o Messias que tinha sido prometido no Antigo Testamento, Jesus fala o seguinte: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, e sim o Pai eterno. Aí Jesus continua: tu és Pedro, e continua a conversa no versículo 16, e ele fala o seguinte: e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mais um argumento para a gente, ainda em caráter introdutório aqui, para a gente poder entender. É importante a gente diferir, gente, a duas palavras, que é Petros ou Petra. Essa palavra Petros quer dizer Pedro. Essa palavra Petros significa fragmento, estilhaços de uma rocha. Uma rocha, ela é fragmentada e fica pequenas pedrinhas, pequenos fragmentos. Isso é Petros, isso é Pedro. E o que é pedra? Pedra é exatamente um volume maior, algo mais gigante, algo de uma certa magnitude mais expressiva. Então a gente chega à conclusão o seguinte: que Petra é a rocha, é o leito maciço, é a pedreira abundante, onde retira-se dessa grande pedra, que é Jesus, não é isso? Eu sou a pedra, retira os Petros,
os fragmentos, os pedaços de pedrinha. Então eu e você somos o quê? Fragmentos, pedaços, nós somos o quê? Estilhaços, melhor dizendo, dessa grande pedra que é Jesus. Amém, queridos? Agora, eu falei para vocês em relação à construção. Vamos estar vendo aqui alguns projetos de construções anteriores à igreja. Só para você entender uma coisa, que a igreja não foi a primeira grande construção de Deus. Quando você vai lá para o Gênesis capítulo 1, você pode ler capítulo 1, capítulo 2, você vai estar vendo que Deus criou algumas coisas, Deus criou o mundo. Então a igreja não foi a primeira coisa que Deus criou. Veja comigo aí o que o salmista falou em Salmo 102, 25. Olha o que ele diz aí, olha. Em tempos remotos, lançaste o quê? Os fundamentos da terra. E os céus são obras de quê? Das tuas? De quê? Observe. Aqui, a igreja não existia ainda. Existia o povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido. Mas não era a igreja formada ainda. Então o salmista reconhece que em tempos idos, outrora, Deus já tinha feito o quê? Os fundamentos da terra e tinha criado tudo. Então observe que a igreja veio ser criada a posteriori de tantas outras coisas que Deus tinha criado. Queridos, é interessante também a gente entender o primeiro ponto aqui agora, olha só. Primeiro ponto, o alicerce da igreja. Olha só o que Isaías declara. Vamos estar, só para você entender um pouquinho, todo o texto que eu vou estar usando hoje, estou usando a versão NAA, novamente atualizada, tá bom? Olha só, vamos estar vendo aqui juntos Isaías 28, 16, olha só. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião, o que é Sião? Jerusalém, uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. É interessante que aqui o Isaías, ele entende que Jesus é o alicerce, essa pedra que vai ser colocada. Ele profetizou isso anos antes de Jesus vir, e Jesus foi colocado onde? Em Jerusalém, como aquela pedra que foi uma pedra angular, uma pedra provada. Isso aqui é muito interessante. Agora, uma coisa que a gente também não pode perder de vista, que Jesus é o único fundamento imutável. Ninguém ataca Ele, ninguém prevalece. Todo mundo que ataca o Senhor, todo mundo que se levanta contra a igreja, a gente cantou isso hoje aqui, né, Felipe? Nada tem poder de parar, de segurar essa igreja. Por quê? Diferentemente, por exemplo, da construção civil. Na construção civil, a temperatura, o calor, o frio, tudo isso influencia em quê? Em destruir os alicerces. Por exemplo, até a maresia. Tudo isso, eu tive com a Andressa no Chile em 2015, lá os prédios são construídos com uma tecnologia que eles balançam, são prédios gigantescos, com dezenas de andares, até se balança o terremoto e não caem. Eles têm tecnologia. Então olha só, mas mesmo assim, muitas vezes alguns prédios que não têm a tecnologia correta, caem diante de quê? Das tempestades, diante da maresia, diante do excesso de sal. Mas a igreja é um prédio, espiritualmente falando, que diante das adversidades da vida, não cai em nome de Jesus. Amém, querido? Olha só, que coisa interessante. Veja comigo o que Paulo falou aí, olha. Como está escrito, eis que ponho em Sião. Lembra que Sião é o quê? É Jerusalém, uma pedra de tropeço. Mas o ódio, Jesus era pedra de tropeço? Sim. Para quem? Para os fariseus, para os saduceus, para os estudiosos, para os religiosos, que estavam debaixo de um legalismo da lei, que estavam debaixo de doutrinas humanas, de coisas pequenas. Jesus chegou a falar o seguinte: olha, vocês vocês engolem um boi ao invés do mosquito, quer dizer, vocês ficam preocupados com coisas pequenas, ao invés de se preocupar com coisas grandes. Então Jesus, para essas pessoas, foi um tropeço. Ele enfrentou eles. Alguém já leu os evangelhos aqui, gente? De Mateus a João. Ele enfrentou essas pessoas. Olha só, então Jesus foi o quê? Rocha de ofensa. Aquele que crê nele não será o quê? Envergonhado. Quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Alguém crê em Jesus aqui? Amém. Uma vez que você crê, a Bíblia fala que você não é envergonhado. Ou seja, você é uma pessoa que vai ter respostas do Senhor, porque você crê nele, amém, queridos? Agora, quando a gente olha, por exemplo, também, a gente não pode esquecer que Jesus é o único alicerce seguro das nossas vidas. Por que seguro? Porque muitas vezes, gente,
as pessoas no mundo, eles se agarram com a fama, eles se agarram com os seguidores que têm nas redes sociais, se agarram com o nome que tem na mídia, se agarram com o dinheiro, se agarram com os estudos, se agarram com alguém e se abraça. E aquilo tudo traz o quê? Uma certa tranquilidade, uma certa paz em dados momentos. Só que existem momentos da vida que a lacuna que nós temos entre nós e o nosso problema é exatamente do tamanho de Deus, exatamente a lacuna que o Espírito Santo preenche. Então eu quero deixar bem claro que o Espírito Santo, ele é exatamente esse porto seguro que a gente precisa. Veja o que Paulo falou em 1 Coríntios 3:11, olha só o que ele diz aí, ó. Porque ninguém pode lançar o quê? Outro o quê? Além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Observe, Paulo tinha feito um trabalho muito grande na igreja de Corinto, um trabalho de discipulado, de plantação de igreja, de mentoreio, de exposição da palavra de Deus. Ele falou o seguinte: olha, ninguém pode lançar outro fundamento, quer dizer, não existe espaço para outra teologia aqui. O único espaço é o quê? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o fundamento, ele é a pedra que segura a igreja. Amém, queridos? Diga assim comigo: Jesus é a pedra que me segura. Diga assim: eu estou alicerçado em Jesus. Isso é muito forte. Mas olha, é interessante quando a gente olha um pouquinho para o povo escolhido de Deus. Quem é o povo escolhido de Deus? Israel. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Então observe uma coisa: Jesus veio para Israel e Israel rejeitou o fundamento. Rejeitou o quê? O alicerce que é Jesus. Queridos, é interessante que não só Israel hoje, tantas nações, tantos povos, tantas pessoas rejeitam Jesus. Eu fico muito triste quando às vezes a gente eu lembro que no passado a gente estava em hospital. Eu ia com minha mãe quando era criança para hospitais lá no Pará. A gente ia para presídio e as pessoas em situações bem vulneráveis, sociais, emocionais. Ela pregava a palavra e depois falava assim: você quer aceitar Jesus? Depois ela falava: não. No leito da morte, no câncer: não quero. Você entendeu que Jesus é salvação? Entendo. Você não quer receber Ele? Não quero. Quantas pessoas rejeitam Jesus? Isso é algo muito triste. Por quê? Porque as pessoas não entenderam que Ele é a rocha que nos segura. Diga assim comigo: Jesus é a rocha que me segura. Olha só o que Salmo fala, 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser o quê? A pedra angular. Eu não vou ter tempo aqui para expor, mas a pedra angular, de maneira muito sucinta, é uma pedra que segura a construção, é a pedra principal. Nas construções antigas, era aquela que dava sustentabilidade para toda a construção. Também não vou ter como ler aqui, mas no próximo slide você vai encontrar pelo menos 5 passagens do Novo Testamento falando sobre Jesus, que é a pedra, que Ele é a pedra. Textos que repetem a ideia de Salmo 118 que eu li para vocês aqui agora, em nome de Jesus. Agora, uma coisa interessante, que quando se há uma repetição na Bíblia, ou por exemplo, então passagem do Antigo Testamento no Novo Testamento, reforçando o que foi falado na antiga lei, é interessante que os autores desses textos têm a ideia de quê? De reforçar a importância, a magnitude do assunto que está sendo abordado. Então, queridos, o alicerce de uma construção nem sempre é muito atraente. O que é que eu quero falar com você? Nem sempre é visível. Aliás, geralmente os alicerces, eles são o quê? Subterrâneos. Existem ministérios na igreja que ninguém está vendo. Existem ministérios, por exemplo, o ministério de intercessão, que o Marcial é líder, que o Marcial lidera esse ministério, que ninguém sabe, mas também o Fábio participa com a Thelma, também participa aqui a minha querida Maeli, o Júnior, a Ana também participa. Ninguém vê, mas é o alicerce, está escondido. Mas esse ministério é tão importante quanto tantos outros, que não está aqui no púlpito, que não está no Instagram da igreja, mas que sustenta o evangelho de uma maneira muito forte. Então isso aqui a gente tem que realçar isso em nome de Jesus. O segundo ponto, então, o primeiro é o quê? O alicerce. O segundo, as paredes da igreja.
Então, gente, é interessante que sobre todo bom alicerce vai ter o quê? Uma construção de paredes. Ninguém se faz um alicerce para não construir nada. Isso não tem lógica. Sim ou não, gente? Se faz um alicerce para quê? Para que depois tenha sustentabilidade para construir o quê? Um prédio. Eu moro num prédio que tem 27 andares. Só consegue ter 27 pavimentos se tiver o quê? Uma boa base naquele prédio. Então eu quero ler com você o que Pedro entende sobre essa questão aqui, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5, veja com o telão aí comigo. Chegando-se a ele a pedra que vive. Quem é essa pedra que vive? Jesus. Rejeitada, sim, rejeitada por quem? Pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Aí Pedro fala aqui, na minha introdução eu falei de quê? De Petra. Ele fala da pedra, que é Jesus. Agora ele vai para Petros, que somos nós. Ele fala o seguinte, olha, também vocês, ou seja, fragmentos, estilhaço de pedras menores, tá? Como pedras vivas, são o quê? Edificados, casa espiritual. Para ser o quê? Pedro continua, para ser sacerdócio santo, a fim de quê? De oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus. O que Pedro fala aqui é o seguinte, olha, Jesus, a grande pedra foi rejeitada, e agora vocês que são Petros, também agora são pedras vivas também. Mas não esqueça, nós somos fragmentos, nós somos insignificantes, sem a presença da grande pedra que é Jesus. Então, queridos, olha só, ninguém é uma pedra para si mesmo. Cada pedra depende de quê? Das outras pedras para poder sustentar uma parede. Nós estamos o quê? Encaixados, sendo construídos, como se fosse um grande mosaico, fazendo uma estrutura linda que se chama o quê? Igreja. Como é que isso acontece? Nós somos construídos em ministério de louvor, ministério de discipulado, ministério de células, ministério de intercessão, ministério da palavra, ministério de evangelismo, ministério de ação social. Várias pedras sendo colocadas umas nas outras para construir o quê? Um grande edifício que chama o quê? Igreja. Diga assim, eu estou construindo a minha igreja. Diga assim, a minha igreja. Aleluia. Agora, interessante, quando a gente vai para a Bíblia, os apóstolos e os profetas, eles são elementos secundários nessa construção. Por quê? Porque eles foram indivíduos que propagaram, que escreveram, que nos ensinaram, que deixaram a Bíblia como um órgão balizador das nossas vidas, para que a gente possa entender o plano de Deus para nós. Agora, uma coisa interessante também, é que a Bíblia é a palavra de Deus, é o projeto que direciona, que constrói a igreja. Gente, da mesma forma que um prédio precisa de uma planta. Planta para quê? Planta para a parte hidráulica, para a parte elétrica, para a parte predial, para tanta coisa, tudo tem uma planta. A Bíblia é exatamente essa planta que nós temos, para a gente olhar para ela e construir a nossa vida. Eu estou faltando com amor com a minha esposa, eu olho para ela, a Bíblia diz, ama a tua esposa como Cristo ama a igreja. Eu estou devendo a alguém, a Bíblia fala o seguinte, não devei nada a ninguém, dê a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Eu estou com falta de amor, a Bíblia fala, Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não preço, mas tenha vida eterna. Foi rápido? Para ganhar tempo. Então olha só, a Bíblia é o que? Exatamente essa planta que a gente tem que seguir. Agora, é interessante também que a igreja ela tem um propósito, gente. E o propósito dela é o seguinte, é que ela possa ser santuário do Espírito Santo. E Ele quer que nós possamos ser, como Pedro falou, cada um de nós, possamos ser como a grande pedra, nós possamos ser pedras vivas dentro do alicerce de Jesus Cristo. Eu quero só fazer uma ilustração aqui com vocês, que na Itália tem uma cidade chamada Pisa, e lá, naquela cidade, foi construída uma torre, isso no século XII, precisamente em 1173, e lá, começaram a construir aquela torre, e depois de 5 anos construindo, dizem que os construtores deram uma olhada assim de longe, depois deu uma gugada aí o que é Pisa, tá? Torre de Pisa, e olharam e viram que a torre estava o quê? Torta.
E de lá para cá, várias vezes já pararam. Só para você ter noção, pararam em 1990, só voltaram em 2000, 10 anos parada, gastando dinheiro, reforçando, segurando, mas assim mesmo, a construção já tem mais de 900 anos. Então olha só, Jesus está construindo. Por que eu quero falar em relação a isso aqui? Porque muitas vezes também nós estamos construindo um edifício, uma igreja, que pode estar sendo torta. Talvez você está construindo o seu casamento fazendo algo torto. Talvez você está criando seu filho da maneira errada. Talvez você que é filho não está honrando o pai como é para ser, está construindo a sua vida de maneira o quê? Torta. E é importante a gente parar, dar uma olhada para trás e dizer, meu Deus, o que eu tenho que fazer para ajustar essa construção e eu ter uma família feliz, abençoada em nome de Jesus. Amém, queridos? Então olha só, para você ter uma noção, nós aqui na Paz Church, nós queremos sim, que cada membro dessa igreja entenda os propósitos de Deus para as nossas vidas. Deus tem propósitos, gente, específicos. Deus tem propósitos para cada um de uma maneira singular. Nós queremos que você entenda, para que você possa fazer o propósito de Deus. Amém, queridos? Olha comigo no telão, por favor. A pergunta é, qual é o remédio de Deus para nós, como indivíduos e como igreja, quando ficamos tortos, igual a Torre de Pisa? Diga assim comigo, o quê? Palavra de Deus. Qual o remédio que nos conserta? Qual é o material usado para nos moldar? Para nos fazer pessoas mais perdoadores, mais espirituais, mais amorosos, mais cheios de Jesus, é o quê? A Bíblia. Isso é muito interessante porque, olha só, João capítulo 14, versículo 15, não vai estar no telão, mas fala o seguinte, se vocês me amam, Jesus falou, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que ela é um manual que vai me ajudar a corrigir a construção da minha vida, vai ajudar a corrigir o meu casamento, vai ajudar a corrigir as minhas relações com os meus vizinhos, vai ajudar a corrigir as minhas relações no meu trabalho. A Bíblia me corrige, a Bíblia me orienta. Que está comigo, diga amém, Jesus. Amém. O terceiro ponto, gente, diga assim comigo, o telhado da igreja. Agora, isso é muito fato, que todo edifício tem o quê? Não só alicerce, não só as paredes, mas tem o quê? Um telhado. E o que é telhado? Telhado fala de quê? De cobertura espiritual. Deixa eu falar algo para você, você que tem um pastor, você que tem um líder de célula, você que tem um discipulador, essas pessoas são o quê? Telhado sobre você, para orar por você, para guardar você, para proteger você, para ouvir você, para chorar com você, para sorrir com você. São telhados que Deus coloca sobre a sua vida, são proteção. Veja comigo, Salmo 121, versículos de 6 a 8, diz o seguinte: de dia não lhe fará o quê? Mau sol, nem de noite há o Senhor. Vamos falar juntos aqui, queridos? Diga assim: o Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua, o Senhor guardará a sua e a sua desde agora para sempre. Então, quem é o nosso principal telhado, gente? O Senhor. É Ele que te guarda. O que fala o sol? O sol simboliza o quê? Calor, dificuldades muitas vezes, tribulações, pressão, desespero. Esse é o calor. A noite pode ser o quê? Talvez pode ser, na noite a gente não consegue ver as coisas direito. Então, diante da noite, diante talvez das grandes opções, das grandes dificuldades de conseguir entender o que eu tenho que fazer na vida, a Bíblia fala o seguinte, que o Senhor vai nos guardar. Ele é a luz que a gente precisa diante da noite. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está passando pela noite, hoje, no sentido figurado, esse dia vai chegar em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão, Espírito Santo. Se existe alguém que está passando por algum tipo de noite aqui, na vida espiritual, na família, no trabalho, nas emoções, eu declaro que essa noite já passou, já chegou o dia, já chegou o sol, já chegou amanhã, em nome de Jesus, amém, queridos? Aplauda Ele nessa noite, aleluia, glória a Deus. Então olha só, a ideia é que o telhado é Deus, é aquele socorro completo diante de todos os momentos que você precisa. Agora, é interessante, meus irmãos, que a nossa confiança é fruto de quê? Da nossa fé e comunhão com o Senhor. Para mim entender que esse telhado não vai cair, eu tenho que confiar. Gente, vamos entender uma coisa.
Se nós soubéssemos, Deus nos livre, que nunca vai acontecer, que esse negócio aqui ia cair, ninguém entrava aqui, sim ou não? Sim ou não? Ninguém entrava, por quê? Porque a gente sabia que ia cair. Então, quando eu estou debaixo da cobertura de Deus, eu entendo que a minha casa não vai cair, que vai permanecer firme em nome de Jesus. Olha só o que Salmo fala no capítulo 91, versículo 4, olha o que ele diz aí. Ele o cobrirá com as suas o quê? Penas. E sob, ou seja, debaixo das suas asas, você estará o quê? Seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Observe que o salmista olha para Jesus agora com uma linguagem conotativa, figurativa, fala o seguinte: olha, Deus é como se fosse o quê? Uma grande ave, que coloca todos nós, cobertura espiritual, debaixo de quê? Das suas asas, e lá nós ficamos o quê? Seguros, lá nós ficamos protegidos de qualquer inimigo. Eu lembro que eu estava com a Andresa, o Carlos e a Priscila viajando, acho que foi em setembro, a gente estava em certo local, e eu lembro que lá tinha um pássaro, eu até filmei isso, tinha um pássaro no chão, um pássaro chocando os seus ovos, e eu e o Enzo, a gente chegou perto, a gente ia chegando perto, os pássaros, talvez, não sei, o macho, vinha, faltava a bicar a gente, fazia barulhos e corria, e se batia todo, não deixava a gente chegar perto daquela pássaro que estava chocando os seus ovos. Exatamente a figura de linguagem, o termo figurativo do salmista, ele fala o seguinte: olha, da mesma forma que um pássaro, ou que uma ave, cuida muito bem dos seus ovos, dos seus filhotinhos, Deus cuida muito bem de você. Diga assim comigo: Deus cuida muito bem de mim. Agora, mais tarde um pouco, lá em Mateus 23, 37, Mateus vai esboçar também um texto similar ao que o salmista falou, que ele fala assim, olha: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que lhes são enviados. Aqui ele volta lá para o texto de Salmo: quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não o quiseram. Gente, essas aqui foram palavras que Mateus registrou, que o próprio Jesus falou. Ele chega, ele olha para a cidade e fala: Jerusalém, eu vim para salvar vocês, eu dei minha vida para salvar vocês, eu estou aqui para ser o redentor de vocês, e eu queria tanto, como o salmista falou, pegar cada um de vocês e colocar debaixo da minha proteção, do meu telhado, e cuidar de vocês, mas Jerusalém, vocês não quiseram. Que triste, Jerusalém não quis o cuidado de Jesus. Queridos, então, olha só, é interessante quando eu falo de cobertura espiritual, nós estamos falando de quê? De cabeça. Nós estamos falando de quê? Daquele que governa, que traz luz para nossas vidas. E é interessante que em nossa cabeça, nossa cobertura, né, a parte mais alta do nosso corpo, cabeça. Por que cabeça? A Bíblia fala que Jesus é o cabeça do corpo. Nós somos daqui para cá, ó. Uma linguagem figurativa. Jesus é para cá. Na cabeça nós temos pelo menos os 4 sentidos. O tato está aqui, né? Mas na cabeça nós temos 4. Nós temos a visão. Quando eu tenho Jesus sobre mim, eu consigo enxergar as coisas de uma maneira diferente. Aliás, Paulo fala em 1 Coríntios 2,14, que diz que o homem natural não consegue entender as coisas espirituais, porque ela se discerne espiritualmente. O natural não consegue entender. Quando eu sou de Deus, eu consigo entender as coisas espirituais. Quando eu estou debaixo da cobertura de Deus, eu consigo ouvir a voz dEle. Eu consigo sentir o cheiro dEle. Eu consigo falar o que Ele quer que eu fale. Eu consigo ouvir Ele. É importante da gente entender o Espírito Santo. E o 4º ponto é a mobília da igreja. Diga-se comigo: a mobília da igreja. Gente, vamos lá. Alguém compra uma casa ou um prédio, caríssimo. Aí a construtora entrega o quê? Está aqui a chave do proprietário. O cara entra, que bonito, que paredes bem pintadas, pé direito alto, que janela bonita. Mas aquela moradia, ela é quase que inútil se não tiver o quê? Mobília. Sim ou não, gente? Se não tiver uma geladeira lá, se não tiver um fogão, se não tiver os armários para guardar os sapatos, as roupas, se não tiver... Mobília é importante. Então, o que vem ser mobília, Watson, na igreja hoje? Mobília fala de quê?
dos dons do Espírito Santo. Fala de quê? Das muitas graças e bênçãos que abundam a igreja. Se a gente tivesse essa igreja aqui, não tivesse o dom de música, como é que a gente ia cantar, gente? Estão me entendendo? Se não tivesse o dom de quê? De receber as pessoas, como é que a gente ia receber bem você? Então, se tivéssemos o dom de pessoas lá dentro agora no Paz Kids, abraçando seus filhos, amando, ensinando, como que ia ser? Se não tivesse o dom da palavra, como é que você ia ouvir uma pregação? Então, são esses dons. Eu vou pregar sobre isso qualquer outro dia aqui, sobre os dons espirituais. Mas são esses dons que são a mobília, que dão sustentabilidade, que dão o quê? Conforto, que viabiliza a moradia da igreja nesse mundo. É o dom do evangelismo que traz pessoas para essa igreja. É o dom de cuidar das pessoas que vai curar as famílias. É o dom de ajudar o pobre, que vai ajudar você a dar uma cesta básica para quem necessita. São esses dons que trazem sustentabilidade para a igreja. Quem está comigo, diga amém, Jesus. Deixa eu ler com você aqui agora o que Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 2,20. Ele fala o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, ele diz. Há também o quê? De madeira e de barro. Alguns para, vamos lá, alguns para, outros para desonra. Isso aqui é muito forte. Vamos voltar aqui para a figura da casa, do apartamento. Num apartamento caríssimo, para quem tem dinheiro, eu já ouvi falar que tem pessoas que seu apartamento é R$1 milhão, ele gasta mais R$1 milhão para mobília. Exatamente o valor do imóvel é o valor da mobília. Olha só. Então aqui Paulo fala o seguinte: olha, existem mobílias, existem o quê? Utensílios que são de ouro e de prata. Toda igreja existem as pessoas de ouro e de prata. Eu não sei quem é ouro e quem é prata. Eu só quero profetizar que todo mundo está aqui é ouro e prata, amém? Amém ou não? Diga assim: eu sou ouro. Eu sou. Agora Paulo fala o seguinte: olha, mas também existem mobílias de casas que são feitas de madeira ou de barro. Então observe, cada um de nós somos uma casa onde nós temos que falar o seguinte: Espírito Santo, me dê os talentos, a mobília que eu preciso para poder ser um vaso, um instrumento de quê? De ouro e de prata na tua casa. Então, queridos, os dons do Espírito Santo, eles operam na vida do cristão como uma mobília. E essa mobília traz o quê? Uma decoração, um embelezamento, uma vida para a igreja. E para a gente finalizar, por último, é interessante que a gente vai falar de quê? A porta da igreja. Diga-se comigo: a porta da igreja. Olha só o que João fala, capítulo 10. Vamos estar lendo os versículos 7 e 9. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta, meus irmãos? Ele é a porta. Então ele é o quê? É o alicerce, ele é as paredes, ele é a nossa cobertura, ele nos deu a mobília, e ele continua sendo o quê? A porta. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será o quê? Salvo. Entrará e achará o quê? Pastagem. Mais uma vez, João agora, o texto joanino, ele faz uma figura de linguagem aqui. Ele fala o seguinte: olha, a porta e pastagem, quer dizer, se você entrar por aquela porta, não é essa porta aqui só não, a porta que é Jesus. Se você entrar por Jesus, você vai encontrar o quê? Alimento para saciar a sua vida. Isso aqui é muito, muito forte. Queridos, é interessante que Mateus 16, 18, o próprio Jesus falou o seguinte: edificarei a minha igreja. E ele fala: e as portas do inferno não prevalecerão. Observe que, da mesma forma que existe a Petra e Petrus, existe a porta. Observe, o texto no singular: eu sou a porta. Mas depois Mateus fala o seguinte: as portas do inferno. Jesus é a única porta que nós temos salvação, mas o mundo tem várias portas que abrem para você: portas das drogas, portas da prostituição, porta do roubo, da fornicação, tudo que é de errado, várias portas, mas Jesus é a única porta que nos leva
ao céu. É interessante que essa palavra inferno é uma palavra que é traduzida por Hades, quer dizer, mundo dos mortos. O próprio Jesus queria falar o seguinte, que a igreja, ela veio para quê? Para crescer, para avançar, para marchar e resistir o inferno. Diga assim: eu vim para crescer, para avançar e para marchar contra o inferno. Como é que eu marcho contra o inferno? Quando eu não aceito as coisas do mal. Quando o mundo fala o seguinte: se divorcia, não tem jeito, eu falo: eu vou continuar firme no meu casamento, porque Jesus é o meu alicerce. O mundo fala o seguinte: sai da igreja, pastor, para que está na igreja? Eu estou lá não é por causa da religião, eu estou lá porque eu amo Jesus, e Ele é a única pedra, a única porta que me leva ao quê? Até a salvação. Agora, queridos, é interessante que os portões das cidades, isso aqui é muito legal, eles eram locais onde se tomavam decisões. Eram nas portas de entrada das cidades que se faziam as leis, que se escolhiam os governantes, que decidiam estratégias para aquela cidade ou vilarejo. Era lá que eles montavam estratégias para o comércio, para discutir a política. Era tudo o que? Na porta da cidade. Era um local estratégico. O próprio texto de João falou o seguinte: olha, eu sou essa porta, onde você pode decidir a sua vida, onde você pode decidir a economia da sua vida, decidir sobre o seu casamento, sobre a sua vida. Eu sou essa porta de decisão, em nome de Jesus. Para a gente finalizar, a nossa igreja, nós somos o quê? Como se fosse um prédio mesmo, que um engenheiro construiu. Nós somos uma igreja, que nós temos um alicerce, que é Jesus. Nós temos paredes, que é Jesus. Nós temos telhado, que é Jesus. Nós temos a mobília, que é o que Ele nos deu de bom, que é os seus dons. E nós temos a porta que vai nos levar à vida eterna, em nome de Jesus. Fique em pé agora, eu quero orar com você. Quero orar com você agora. Eu quero te desafiar nessa noite, que você decida sair daqui com essa decisão de fazer um compromisso com essa pedra angular, que você e eu não sejamos como muitos israelitas, que decidiram não receber, não reconhecer essa pedra angular, que nós encontramos nos textos aqui dos evangelhos. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós encontramos na Tua palavra hoje, que nós estamos debaixo dessa grande pedra que é o Senhor. Essa pedra que nos sustenta, que nos abençoa, que nos dá solidez, que sustenta o nosso casamento, que segura a nossa família, que nos mantém firmes, que nos mantém sustentáveis, Pai. Nos ajuda a entender que quando nós estamos nessa pedra angular, a nossa casa está sendo construída sobre um alicerce forte. Nós recebemos essa palavra profética, nós temos um alicerce forte dentro de nós, nós temos paredes espirituais em nossas vidas, nós temos uma cobertura espiritual, nós temos uma mobília dentro de nós, o fruto do Espírito Santo, cada ramificação do fruto do Espírito Santo, nós temos os talentos do Senhor, os dons dentro de nós. Nós temos também, Pai, uma porta, que cada um que está aqui nessa noite, cada um que me acompanha pelo YouTube agora, possa entender que nós precisamos entrar por essa porta todos os dias, para que nós encontremos em Ti respostas para as demandas da nossa alma, em nome de Jesus.